Oi. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro de hoje. Estou super feliz em ter todos vocês aqui. É claro que quando a gente começa a falar, os filhos caninos, eles começam a falar também. Então eu já vou fazer um combinado com todo mundo, que se eles atrapalharem qualquer coisa, vocês me avisam. Mas eles estão aqui presentes e querem participar, como sempre. Então, qualquer coisa, me avisem. E, gente, para começar, queria trazer para vocês quem que está junto comigo nessa comunidade. Então, nada mais justo que falar dessas pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de chamar, tanto de colegas quanto de amigas. Então, temos a Lari, temos a Rafa Medeiros, temos a Rafa Vigo. Elas que estão idealizando essa comunidade com muito carinho para todos vocês. A gente espera de verdade que faça aí a diferença para todos os PMNs. Comentando, então, um pouquinho da nossa comunidade. Fala em quê, afinal de contas? Começamos em 2023, começamos muito timidamente ali em encontros em Curitiba, reunindo o pessoal em barzinhos para trocar uma ideia e ter um ambiente seguro para falar sobre a área de PMM. E, opa, gente, vocês me escutam bem? Então, fechou, vou continuar aqui. E começamos timidamente e decidimos, beleza, de Curitiba para o mundo, sim, vamos lançar uma comunidade de PMM para fazer aí diferença para o pessoal. E a nossa ideia é que seja menos teórico e mais dia a dia, porque a gente vê muita coisa aí no dia a dia das pessoas que a gente não consegue tangibilizar. Então, tem muita informação disponível, tem muita teoria ali que você consegue acessar, mas dificilmente a gente consegue colocar em prática e entender como isso funciona. Então, aqui é o nosso sonho, e o nosso sonho grande também é contribuir para o desenvolvimento da área, tanto ali aqui no Brasil, mas também o desenvolvimento dos profissionais de marketing de produto, e a gente possa fazer a diferença. É uma área muito legal, a gente acredita bastante. Quem me conhece sabe que eu adoro conversar sobre PMM, as meninas também. Então, o que a gente puder trazer de informação e trazer de forma prática para todo mundo, a gente vai fazer. E também conversa vai, conversa vem. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez por semana, já escutou a famosa pergunta: alguém tem um framework? E tanto ali nos grupos de WhatsApp, quanto em posts do LinkedIn, em todos os lugares possíveis, a gente vê essa pergunta. E são perguntas que não param, porque de fato alguém tem um frame de GTM? Alguém tem um frame de propósito de valor? E mensagem? E persona? E framework de tal coisa? E framework de sei lá o quê? Então, é muita pergunta. A gente pegou só alguns exemplos, de fato, de participações aí que a gente vê nas comunidades que estamos presentes. E todo mundo fica super na dúvida e quer saber mais. Então, literalmente, né, uma pergunta de GTM no grupo mais próximo de você. É só acessar o WhatsApp que com certeza você vai ver várias interações. E com base nisso, a gente resolveu criar então a primeira temporada aí de eventos que dão início e que vão falar sobre frameworks. E nada mais justo do que começar com o nosso queridinho de go-to-market. E eu tenho a alegria e o prazer imenso de convidar o Ti e o Du, que trabalham comigo na Hotmart. O Ti é nosso diretor de marketing e o Du é um dos senior managers da equipe. E vai ser incrível. Eu tive o prazer também de ver um pouquinho da apresentação. Não vou dar spoilers. A única que eu vou falar é que tá muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Fechou? E antes de passar também a palavra para o Ti, vamos deixar aqui também o link do Slido e o link também a gente vai colocar. Então, aqui está o QR Code, quem quiser escanear e mandar suas perguntas para o Ti e para o Du. No final, a gente vai ter um momento ali bem especial para a gente poder responder. Então, vocês podem votar nas perguntas que vocês mais gostam e que vocês podem também mandar as suas perguntas. Tá bom? O link está aí. Qualquer coisa é só avisar para a gente. Então, é isso. É contigo, Ti. Fala aí. Obrigado, Gabi. Olá, pessoal, vocês me ouvem bem? Maravilha, deixa eu só dividir aqui minha tela. Boa. Olá, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Terça-feira, 7 horas da noite. Reservar esse tempo para falar de GTM tem que gostar muito, né? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Acho que vai ser uma conversa legal. Espero que as reflexões que a gente vai trazer aqui hoje para vocês sirvam no dia a dia. E a gente está super aberto também para conversar e estender essa conversa em outros contextos. Eu vi aqui com a Gabi, mais de 60% das pessoas que estão aqui hoje são PMMs, né, de escopo, de função no trabalho. Então, muitos dos exemplos, das formas que eu vou mencionar vão ser mais direcionadas para PMMs. Mas eu sei que tem PMs, designers, tem outras funções aqui também, curiosas pelo tema. Então, muito legal, sejam todos muito bem-vindos. Eu mandei aqui no chat, mas deixa eu ver se consigo passar aqui. Eu mandei um link, se vocês puderem responder, não é esse, é o que eu mandei antes da Gabi, que é esse daqui, ou pelo QR Code, que é qual o seu maior desafio com go-to-market? Então, eu já mandei aqui também agora no chat, quem puder responder, a gente já retoma aqui com as respostas de todo mundo. Boa. Bom, vou me apresentar rapidinho para vocês antes de começar. Então, eu sou o Thiago Ebisui, eu estou aqui na Hotmart desde o final do ano passado, e eu estou como diretor de marketing de produto aqui na Hotmart. E esse coraçãozinho branco é para representar que eu vou casar esse final de semana. Então, eu vou casar com a Aline agora nesse final de semana, no civil. Esse urso é para representar que a gente tem um cachorrinho que parece mais um urso que um cachorro, que é um Lu da Pomerânia, né, peludão, chama Buba. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é uma forma de descompressão, assim, para mim, é tocar bateria. Eu gosto muito de música. A minha formação é em marketing na SPM, eu tenho uma pós em gestão empresarial, administração pela GV, e a minha carreira, comecei no mundo do café, né, vendendo muito café, na época que ninguém sabia que o George Clooney fazia esse tipo de coisa, na Nespresso, na Nestlé. Eu passei por Orfeu, que é uma marca de cafés nacionais, para criar essa marca que está aí, né, o logo, identidade visual, entrar no varejo, lançar B2B, e-commerce. E depois eu fui para, eu tive uma sociedade com meu irmão, que era uma startup que chamava Popping, que era um dating app. Não sei se aqui pessoas solteiras já chegaram a utilizar, já encontraram um amor, mas chegou a ter 800 mil usuários e a gente vendeu em 2020 para Ingress. Era um dating app tipo Tinder, mas a gente cruzava com eventos, então você podia encontrar pessoas que iam no mesmo dos eventos que você. Depois eu passei pelo Nubank, né? Eu fui lead de marketing de produto da área de seguros, quando eu estava começando a operação de seguros. Depois eu fui para investimentos, quando o Nubank adquiriu a Isinvest, virou no Invest. E na minha última função, eu estava responsável pelo squad de growth, marketing de produto e branding de alta renda, então dentro do segmento de alta renda, que é o Nubank Ultravioleta. E aí, como eu disse, né, desde o final do ano passado, eu estou aqui na Hotmart com um time maravilhoso, acho que algumas pessoas estão aqui assistindo também. Então, a gente está construindo aqui dentro da Hotmart uma visão de marketing de produto que a gente acredita muito e que está muito em linha com o que a gente acha que nós, como marqueteiros de produto, podemos gerar mais valor. Porque eu acho que um grande desafio também é você estar como PMM numa estrutura que não está tão preparada para ter PMM, ou não está aberta para trabalhar de uma forma que o PMM possa gerar o máximo do valor. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também hoje. E estou super aberto para falar sobre café, né? Amo café. Então, café, como trabalhei muitos anos com café, acabei pegando gosto mais do que trabalho, é um hobby. Então, quando eu vou viajar, eu penso mais em café do que nos pontos turísticos. E abelha aqui, não é que eu não sou apicultor, não estou nesse hobby modernetes de ter abelha em casa e cultivar abelhas, mas é que a gente, aqui na Hotmart, a gente usa esse emoji para representar os PMMs, né? A gente brinca que a gente está meio que envolvido em todos os projetos, todos os produtos, né? A gente tem PMMs em todas as BUs e todas as verticais de produto, então acaba que a gente consegue fazer um efeito de polinização cruzada, se ajudar e trocar, e sempre estar envolvido em várias discussões cross. Então é mais nesse sentido. Então estou aberto para falar de PMMs, essa que a abelha representa. Muito bem. Aqui o que eu mandei para vocês, né, do link. Deixa eu ver se eu consigo dividir essa aba aqui. Bom, então, o maior desafio com go-to-market, né? Então, aqui veio muito metodologias, tempo de preparação, escolher canais, quem é o dono, dados, testar o público e apelo, resultados no curto prazo, alinhamento com times, diretoria, métricas, stakeholders, prontidão de produto, atribuição de campanha. Eu acho que muitos desses pontos a gente vai passar aqui hoje,
Então, acho que a conversa vai ser boa, porque está bem alinhada, acho que com esses desafios aqui, tá? E também, assim, é um tema infinito, né? Então, se a gente não passar por esses pontos também, a gente pode marcar algum outro momento para falar em mais detalhes. Boa. Bom, então para começar, né? Quais são os grandes segredos para ter um go-to-market de sucesso, né? A pergunta do milhão. E a primeira coisa, assim, que eu queria falar é que não tem muito segredo, né? Tipo, o produto precisa ser fenomenal, né? Para não falar outra palavra. Então, é ilusório a gente pensar que, né, só um GTM bem feito, uma estratégia bem executada de go-to-market vai salvar um produto ruim. Então, a gente precisa realmente oferecer uma coisa que as pessoas vejam valor, que seja útil para os nossos clientes. Senão vai ser aquele famoso voo de galinha, né? Que sobe até, pega um pouco de tração, mas logo depois cai porque ele não se sustenta. Então, é muito importante a gente ter isso em mente também, que não existe milagre. Outro ponto é que não existe uma fórmula mágica, né, para o GTM. Então, muita coisa do que eu vou falar aqui não vai ser simplesmente um copy-paste para todo mundo, então vai depender de uma série de fatores. Então, de acordo com a empresa que você está, o tipo de negócio que você está, como o time de marketing de produto atua dentro da sua empresa também, isso vai influenciar bastante. Então, eu trouxe aqui uns exemplos de como isso pode impactar. Então, por exemplo, se a sua empresa é B2C, ou seja, se ela vende, né, diretamente para a pessoa física, para o consumidor final, muito provavelmente no seu GTM você vai estar pensando mais em growth hacking, como utilizar redes sociais para alavancar boca a boca, para gerar conteúdo orgânico, para conseguir fomentar que as pessoas falem do seu produto de uma forma ativa. Já se sua empresa é B2B, ou seja, né, se ela vende diretamente para outras empresas, muito provavelmente você vai precisar se preparar mais o material de sales enablement, né? Como o time comercial vai ter as ferramentas certas para conseguir explicar e defender o produto, ter um vídeo, um PDF bom para encaminhar para o WhatsApp, saber responder as objeções. Então, isso vai diferenciar bastante. Quando a gente pega, por exemplo, o porte da empresa, se é uma empresa de pequeno porte, então talvez a gestão interna que você vai ter, o trabalho que você vai ter de stakeholders vai ser mais simples. Né? Então, vai ser menos pessoas que você vai precisar alinhar, escalar a conversa. Enquanto empresas grandes, às vezes, essa energia que você vai gastar no processo é muito grande e é super importante para que no final dê certo e que as coisas aconteçam. Né? Então, alinhamento com pares, liderança, times cross, então isso vai variar muito. E, por fim, tem um ponto interessante aqui que eu coloquei como approach da empresa. Então, tem muita empresa que ela é mais drivada por produto, né? Então, o produto que é o driver do negócio e tem uma estrutura de produto muito sólida, muito forte. Então, se é uma empresa mais drivada por produto, muito provável que o seu GTM vai ser considerado como uma etapa dentro do desenvolvimento do produto. Né? Então, Discover, proposta de valor, GTM, então vai ser o grande lançamento do produto, como a gente leva ele para o mercado. Enquanto que empresas que são mais commercial driven, né, que são mais pautadas pela área comercial e que quem bate o bumbo, quem toma o ritmo das decisões é mais a área comercial, provavelmente o seu GTM vai estar dentro de um contexto mais de time, de uma área de atuação. Então, hoje a gente vai abordar um pouco esses dois lados, assim, eu vou trazer muito mais a ótica produteira, então de empresas que são mais pautadas e drivadas por produto, e depois o do Trevisan vai entrar aqui depois de mim para complementar e trazer muito mais essa visão de como GTM pode ser uma área de atuação, né, um squad dentro do negócio. E terceiro e último ponto é que a gente está construindo isso juntos, né? Então, eu quero reforçar que o escopo de marketing de produto dentro da área de tecnologia, ela é relativamente novo, né? Então, engenharia, PM, designer, são áreas que estão muito mais estabelecidas, então a gente precisa ter cuidado para não ficar muito bitolado só em frameworks apenas, então a ideia é justamente de fomentar essa discussão, né? Trazer referências, mas eu queria que todo mundo entendesse e fosse atrás de novas metodologias, pegasse referências para justamente construir dentro do que faz sentido para o seu negócio, né? Então, muita coisa que eu fazia, por exemplo, no Nubank, não se aplica na Hotmart e não tem muito sentido. Então, assim, não tenho medo de testar e de ver outros approaches do que pode dar certo ou não. E eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, né? E vocês compartilharem com seus times, com outros PMMs. Então, o trabalho aqui que o Fala aí PMM faz, né, de fomentar justamente essa discussão, é muito legal, porque a gente pode ter essa troca justamente porque a gente está construindo o que é marketing de produto e como a gente faz isso de uma forma excelente. Bom, então, começando aqui sobre
sobre o go-to-market, eu queria só trazer primeiro uma reflexão sobre a diferença de estratégia e plano, e um pouco menos sobre a nomenclatura em si, né? Eu queria mais que vocês pensassem e se atentassem ao que eu quero dizer, o que está por trás disso tudo, né? Então, eu queria que vocês pensassem quanto que no dia a dia a gente tem feito estratégia de go-to-market, ou quanto que vocês estão, às vezes, num modelo de fazer planos de go-to-market. Então, no sentido de que, e não adianta falar também, façam um strategic planning, né, que também é o híbrido aí, para roubar um pouquinho, mas não vale, né? Mas basicamente o plano é fazer uma série de atividades, um monte de coisas, né, que a gente precisa executar. Então, putz, vamos lançar uma nova campanha, vamos melhorar nossas redes sociais, vamos executar uma promoção. Enquanto que estratégia é mais conectado com uma série de escolhas que estão integradas para que a gente possa posicionar o nosso produto em um mercado que a gente escolheu, né, e que a gente se posicione de uma forma que a gente possa vencer. Então, a estratégia, ela tem uma teoria por trás, né? Ela tem uma tese, uma série de hipóteses que, fundamentadas, vão dar corpo para a gente executar uma estratégia, um plano tático. Então, assim, depois de entender, assim, muito bem, né, quem é o nosso cliente, quem é a nossa concorrência, qual que é o nosso diferencial de produto, né, como que a gente vai fazer para ser superior aos concorrentes e como que a gente vai oferecer os melhores produtos da melhor forma para os nossos clientes. Então, a estratégia, ela envolve escolhas, né? Então, acho que é uma palavra muito importante aqui. Ela envolve escolhas e ela precisa ser coerente e factível. Então, não adianta também a gente fazer uma coxa de retalho que não fala uma coisa com a outra, né? Então, a gente tem que escolher e tem que conectar as decisões ao longo da nossa estratégia. Então, um erro muito comum que a gente tem geralmente em construir com foco mais em plano, em execução, do que numa estratégia, a gente cai justamente nessa armadilha do planejamento, que é a gente tem uma lista, né, uma lista de tasks a serem executadas, e acabar ficando dentro dessa zona de conforto, né? Então, acaba que o planejamento ele é muito mais confortável, porque ele basicamente envolve você ter os recursos, né, que você vai alocar para executar, definir as atividades e uma linha do tempo para fazer isso. E aí você olha para a lista e fala, putz, olhando essa lista aqui eu consigo fazer tudo isso, vamos lá e ticar, vamos botar na rua, vamos fazer. Então, montar uma regra de comunicação com várias etapas do funil, escolher os canais, colocar no ar uma campanha de mídia, publicar X posts na semana de lançamento do produto, isso é importante, mas o quanto isso efetivamente vai conectar com os nossos clientes, o quanto que essas iniciativas são as melhores e que vão efetivamente trazer resultados que vão mover ponteiro de negócio, né? E como que a gente vai fazer para mensurar isso e ao longo do caminho perceber que se estiver dando ruim, eu consigo ainda mudar e ajustar para dar bom. Então, a estratégia é muito mais incômoda, né? Então, esse exemplo que eu dei de, publicar 5 posts, fazer regra de comunicação, shipar 10 e-mails, ela é executável. Mas olha como é mais incômodo você falar, cara, meu GTM, ele vai trazer X% de conversão, ele vai trazer mais 1.000 novos clientes, eu vou aumentar a satisfação, eu vou aumentar o meu NPS para cima de X pontos, eu vou reduzir o churn da minha base para metade. Então é muito mais incômodo porque a gente não está no nosso controle, né? Mas é justamente aí que, se a gente focar e conseguir trazer relevância e resultado para o negócio, é como o PMM consegue agregar valor para o negócio, né? E trazer mais impacto do que efetivamente fazer uma task de atividades. Outro ponto aqui que é legal, eu acho que é pensar em fragmentar a lógica por trás da teoria. Então, por exemplo, quando você está construindo a sua estratégia de ETM, investir tempo em detalhar quais são as suas premissas, o que você está seguindo, e o que você acredita que, com base nessas premissas, você vai atingir, né? Então, tendo essas definições de uma forma isolada, né, se os resultados não tiverem vindo da forma que você planejou, você vai conseguir ajustar, né, ao longo do caminho da melhor forma possível e com o tempo. Então, eu falei tudo isso para dizer que GTM não é um plano de comunicação, né? Então, acho que a resposta mais prática que a gente vem na cabeça quando a gente pensa em template, GTM, é fazer um plano de comunicação, canais, o que eu vou falar, para quem, quando. E isso é importante, né? Isso, de fato, esse plano de comunicação dentro do GTM é uma das partes mais importantes, mas ainda é mais importante você saber, né, o que você está fazendo, para quem você está fazendo, o que você espera atingir, como você vai medir isso. E é um pouco do que a gente vai passar aqui essa reflexão. Então, o processo em si, né? Eu queria trazer um pouco de uma analogia
que o processo de GTM, ele pode ser tipo como a construção de um Lego, né? A construção de um boneco de Lego. Então, imagina que, idealmente, para você construir esse boneco de Lego, você precisa ter todas as peças do Lego em cima da mesa para começar a construir esse boneco. Mas, na vida real, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, tem o recurso? Tem. Levanta a mãozinha aqui, quem já recebeu um briefing, né, de time de produto, pô, bora chipar essa feature nova, você tem 1 semana para isso, 2 semanas, né? Então, já está tudo definido aqui, é só comunicar, só mandar um e-mail aqui, 100% aqui das mãos estão levantadas, aqui eu tô vendo. Isso é muito comum, né? E nesse contexto, que acaba sendo não o ideal, né, do dia a dia, antes de começar a executar e entrar naquele mood de plano de comunicação e acabar virando o famoso PMM pastelaria, que acho que todo mundo aqui já sentiu também, vale dar um passinho para trás, né? Entender quais peças do seu Lego estão faltando, porque se essas peças forem peças fundamentais para você ter um plano sólido, não adianta construir que o boneco não vai ficar de pé, né? Você vai ter aquele negócio meio esquisito, um Lego Frankenstein, e não vai funcionar muito bem. Então, uma das formas de conseguir justamente questionar isso, evitar essa questão da parcelaria, é a gente revisitar a forma como a estrutura de marketing de produto pode atuar dentro da empresa, né? Então, aqui, trazendo esse exemplo, é a nossa visão de como o PMM atua na Hotmart. Eu sei que isso pode não ser a realidade, né, de muita gente aqui, de acordo com como a empresa está estruturada, mas na Hotmart, a gente entende que o escopo de marketing de produto é muito mais rico e efetivo se a gente está envolvido em todas as etapas de desenvolvimento do produto. Então, a gente está sentado no dia a dia com o engenheiro, com o design, com o PM, e a gente está trocando ideias sobre os mesmos desafios, o mesmo problema, né? Então, a gente está no mesmo barco, tentando descobrir como tampar o buraco, a gente não está no outro barco esperando o time consertar o buraco para ir ajudar a puxar. Então, isso muda completamente a ótica da coisa, né? Dessa forma, a gente consegue estar presente e trazendo a visão de marketing no início, onde a gente efetivamente consegue mudar as coisas, para quando a gente for shippar, o produto está muito mais redondo, né? A gente consegue trazer uma visão para ele estar muito mais redondo na hora do GTM. Aqui explicando um pouco essa lógica, aqui só para explicar o desenho, né? Então, aqui ele está desenhado numa ótica de fluxo de criação de produtos também, né? Está ideal, muitos produtos não seguem essa lógica em uma linha cronológica, mas conceitualmente, né, a gente tem 4 clusters aqui. Então, primeiro de discover, né, a fase de entender profundamente seu cliente, estruturar princípios de produto, conceito do produto, a fase da proposta de valor, posicionamento. Então, o que o seu produto efetivamente é melhor, diferente da concorrência, como você vai posicionar ele de uma forma estratégica, que as pessoas vão ver esse valor, como que eu amarro isso no conceito de comunicação e faço um go-to-market, né, para lançar esse produto da melhor forma possível. E depois, no Customer Lifecycle, como eu continuo esse engajamento com o produto. Então, uma vez que ele está lançado, está na prateleira, tem market fit, como eu continuo fazendo estratégias de adoção, cross-sell, upsell, retenção, né, do produto para quem já usa. Então, e esse é um ciclo que ele se alimenta, né? Então, uma vez que a gente está lá no life cycle, testando, aumentando a penetração, a gente está aprendendo outras coisas, ouvindo o cliente, retroalimentando para melhorar features e melhorar esse produto, e aí fica nesse ciclo de desenvolvimento. Dentro disso, né, a construção do nosso bonequinho de Lego nessa etapa, né, o ideal é isso, né? Pô, vamos shippar, vamos fazer o GTM, então como a gente vai impactar nossos clientes e comunicar o nosso produto? Bonequinho pronto, como vamos lançar? Muitas vezes o problema é o bonequinho não está pronto, né? Então é o que eu estava falando de sair caçando as peças do Lego. Então, o que a gente precisa saber, né? Quais são as peças fundamentais e que a gente precisa ter em mãos para conseguir fazer um GTM mínimo? Então, ter clareza de quem é o nosso cliente, quem é o público-alvo, né? Exatamente conversar e efetivamente ter ferramentas, pesquisa, para conseguir entender com quem a gente está falando, para quem que a gente está construindo isso, por que eles devem escolher a gente versus a concorrência. Então, qual que é o nosso diferencial, né? Às vezes parece que é óbvio, mas não é, né? Quando você pergunta para as pessoas do time, cada um responde uma coisa, não tá certo. Então, por que nosso produto é melhor que a concorrência? Qual que é o verdadeiro diferencial? E quais são as narrativas, quais são as mensagens que a gente vai usar para conseguir explicar ele de uma forma simples para os nossos clientes, levar isso de uma forma redonda,
para que as pessoas entendam. E aí sim, a gente pensa em como distribuir isso, né? Como fazer uma estratégia de go-to-market efetiva, quais são os melhores canais, e por aí vai. Então, acho que é sempre legal fazer essa provocação de não sair chipando, não partir do pressuposto de que, putz, temos pronto, temos mesmo, temos todas as informações, como a gente consegue deixar mais redondo, porque se a gente não está entendendo direito, com certeza o nosso cliente não vai entender. Dentro disso, a gente trouxe aqui um modelo de template, que a gente vai disponibilizar para vocês depois, também não tem super rocket science, acho que vale mais pela discussão aqui, e acho que isso ajuda a tangibilizar um pouco do que eu estou falando para vocês, né? Então, esse documento, ele ajuda a organizar as peças do GTM, que a gente estava falando, as peças de Lego, de uma forma coesa. Então, imagina que a gente tem aqui 10 pecinhas, tem uma 11ª que é o extras, se fizer sentido, mas são as 10 etapas para seguir e ter uma estruturação de um go-to-market que faça sentido. Então, a gente tem aqui contexto, objetivo e definição de sucesso, proposta de valor e posicionamento, quem é o seu target, quais são as mensagens-chave, aqui explicitar um pouco mais as telas, né, como que o seu produto trazer GIF, animação, mas mostrar efetivamente como experiência, ter essa clareza. Qual que é o seu roadmap, né, do GTM, quais são as fases de lançamento que você vai ter entre o beta, o MVP, full rollout, qual que é o seu plano de comunicação, e aí sim, né, qual que são os canais, como que a gente vai distribuir as mensagens, quais são os riscos envolvidos nesse lançamento e como você mitiga esses riscos, qual que é o seu RACI, né? Então, quem são os responsáveis, quem são accountables, quem são as pessoas que vão ser consultadas e quem são as pessoas que vão ser informadas. Então, é muito legal, antes do lançamento, você trazer para a mesa e alinhar com a sua liderança, alinhar com o seu time envolvido, quem que tem que estar envolvido para garantir que ninguém vai ser pego de surpresa no final e o decisor não está, né, no momento certo. Ou chegar na etapa final e falar, putz, quem está decidindo não era quem deveria ter decidido. Então, evita essa confusão já desde o começo e já combina o jogo com todo mundo, que fica mais fácil. E aí, nesse extras, tá, putz, já tem uns assets criativos, qual a estratégia de PR, são coisas que ajudam a dar mais corpo também para a conversa. Aqui, para a gente ser mais objetivo também, que a gente não tem muito tempo, eu vou focar nesses pontos que estão aqui pintados em azul, né? Então, eu vou deep dive mais nesses pontos aqui. Então, começando primeiro com o objetivo, definição de sucesso, proposta de valor, posicionamento e target, tá? Então, dentro de objetivo de definição de sucesso, acho que para um GTM, uma coisa muito importante é a gente ter clareza de como a gente vai medir se está dando certo ou não. E quando a gente pensa nisso, a resposta meio óbvia que vem na cabeça é, putz, vou definir quais são os KPIs que eu vou acompanhar. Então, um monte de plano, o estratégia de GTM tem KPIs, tem lá 5, 10 KPIs. Tá, mas qual que é o KPI importante aqui, né? Tudo tem o mesmo peso? Se tal KPI estiver indo mal, o que significa isso? Então, KPI por KPI não é nada. São números que estão indicando alguma coisa. Então, acho que é muito legal para um GTM a gente quebrar o KPI em duas óticas. Uma que é métricas de sucesso e a outra que são as health metrics, né? Então, métricas de sucesso são efetivamente as métricas que vão medir se o seu GTM deu bom ou deu ruim. Então, putz, depois de 30 dias do GTM, do lançamento, depois de 60, 90, aí você define de acordo com o contexto, o que eu vou querer ter movido de ponteiro? Que vai ter efetivamente mudado as métricas de negócio, vão ter gerado impacto e que os meus esforços de comunicação e marketing vão ter ajudado a mover, né? Então, por exemplo, aumentar a awareness. Nossa, saiu de X de awareness para Y de awareness. Aumentar a conversão era de tanto, foi para tanto. Atingir X em vendas, né, em quantidade ou em faturamento. Então, tem que ser alguma coisa mais substancial, né? Enquanto que as health metrics, ou métricas de traqueamento, de tracking, métricas chama guardrail metrics, tem várias formas de chamar, são os KPIs, né, mas do dia a dia que a gente vai acompanhar e que vão ajudar a gente a entender se a gente está indo para a direção certa. Então, putz, open rate, CTR de e-mail, quantas notas de PR ou notícias tiveram sobre o seu lançamento. Então, são coisas que são legais, são importantes, mas não é isso que vai falar se deu certo ou se não deu todo o seu esforço de GTM. Então, essa quebra eu acho que ajuda bastante a gente reduzir a ansiedade e combinar o jogo também com todo mundo desde o início. O que é sucesso e o que é métrica de tracking. Outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre proposta de valor e posicionamento, né? Proposta de valor e posicionamento são palavras que sempre permeiam times de produto e todo mundo
meio se sente dono, né, da value prop, PM, design, onde em diferentes contextos value prop tem um sentido diferente. Mas basicamente, assim, fugindo um pouco dessa parte mais técnica, é importante você ter clareza de por que seu produto é importante, por que ele gera valor para as pessoas e por que ele é melhor do que o que tem no mercado. É basicamente isso que você precisa responder. Então, caso você não tenha uma proposta de valor, um posicionamento estruturado, né, na hora de fazer um GTM, tem algumas coisas que valem a pena a gente pensar e estruturar, mesmo que seja um trabalho retroativo, né, um trabalho mais quick and dirty, assim, não precisa ser mega estruturado se você tiver pouco tempo, mas se você não responder isso, não adianta, assim, vai ser puramente execução de comunicação. Então, o primeiro é responder 3 pontos. Quais são as dores do seu cliente? Quais são as necessidades que você está resolvendo do seu cliente? E quais são os seus reasons to believe, né? Quais são os principais pilares do seu produto que efetivamente fazem ele ser diferente? Eu trouxe um quote aqui do Jag, que é o CPO do Nubank, que ele fala sempre que os produtos que a gente constrói, eles têm que ser fundamentalmente diferentes e não incrementalmente melhores, né? E essa frase é muito profunda, né? E ela se conecta um pouco com aquilo que a gente falou no início, de que o produto tem que ser foda, né? Tem que ser, não, desculpa, fenomenal. Porque não adianta. Então, se você consegue trazer isso para o papel e ter essa clareza, é aqui que a gente vai ter essa visão, né? Cara, como que eu estou querendo dizer com esse negócio? Então, aqui trazendo um exemplo, né, para tangibilizar um pouco, tipo, vamos pensar, os exemplos que eu vou trazer aqui são mais de um produto da Hotmart, que é produtos físicos. Então, a Hotmart tem produtos digitais, né, cursos online e tudo mais, e a gente lançou agora um produto que é produtos físicos. Então, o creator, o primo rico, que vende os cursos dele pela Hotmart, se ele quiser vender a caneca, o bonezinho do primo rico, ele consegue vender pela plataforma da Hotmart também, e gera uma receita extra, né? Então, produto físico que é mandado por correio, a gente tem toda a plataforma e logística integrada. Então, exemplo, quais são as dores que a gente está resolvendo do cliente? Uma dor pode ser não ter conhecimento, não ter tempo para manejar uma operação logística de produtos físicos. Quais são as necessidades que a gente está resolvendo com esse produto? Pode ser, por exemplo, ter uma tranquilidade que o meu produto vai chegar de uma forma segura para o comprador. Quais são os reasons to believe atrelado a isso? O seu produto, ele chega são e salvo, então conte com os nossos parceiros logísticos e que todo o sistema da Hotmart e tenha mais tempo para investir e focar no que importa, que são as suas estratégias de venda. Exemplo. Segundo, tenha um positioning statement, né? Então, desce, escreve exatamente o que seu produto faz, o que ele é. Então, aqui nesse exemplo aqui de produtos físicos, tá para criadores, tá pequeno para mim, eu não estou enxergando, mas para criadores que desejam potencializar seus ganhos e sua marca. Vocês estão enxergando bem aí? Eu dei um zoom aqui, Ti, quer que eu leia? Pode ler, por favor. Para criadores que desejam potencializar seus ganhos e sua marca vendendo um produto físico, a Hotmart poupa seu tempo, oferecendo a solução que integra vendas físicas e digitais em uma única plataforma. Com ela, os criadores podem aumentar a receita, combinando estratégias para produtos físicos e digitais, garantindo entregas eficientes e ampliando a experiência dos alunos para o mundo físico. Boa, obrigado, Edu. Aí. E aí o terceiro, também que é outra forma de exercitar isso, né? Tipo, faz um elevator pitch ou um press release. Então, o elevator pitch basicamente se você estiver no elevador, 30 segundos entre o primeiro andar, o térreo e o andar da sua empresa, e você precisar falar para o CEO da sua empresa o que é o seu produto, o que você falaria, né? Então, escreve isso, tenta tangibilizar, porque você vê como é difícil. Às vezes a gente sabe, é aquela coisa que parece óbvio e não é óbvio, né? Então, é difícil colocar em palavras de uma forma sharp, simples e eficiente. Outro exercício que é legal é o Press Release Mockup, que é um exercício da Amazon, né? Que é uma metodologia que você escreve um press release como se fosse um press release para a imprensa mesmo, fingindo que é um press release para a imprensa. Então, Hotmart lança produtos físicos e tudo mais. E aí, nesse exercício, você também vai ver que não é fácil colocar em palavras. Então, imagina, né, já partir direto para a execução de um plano de comunicação. Fica aquela coisa maravilhosa que ninguém entende, se essas coisas não estiverem bem azeitadas e claras antes de sair para uma execução de um plano de comunicação. Quarto, target. Então, quem é seu cliente-alvo? Aqui uma reflexão também, porque também, de novo, né, em primeiro momento pode parecer muito óbvio, meu target, e aqui eu vou trazer o exemplo de seguro de vida do Nubank, que é quando eu estava lá. Inclusive, curiosamente, o Du Trevisan, que também estava comigo nesse time na época.
Então, produto de seguro de vida, vamos lançar seguro de vida do Nubank. Tá, quem que é o target? São pessoas com mais de 30 anos, que têm filhos ou dependentes e com uma renda pelo menos acima de 3 mil reais por mês para esse produto. Pô, beleza, esse é o target, mas quem que é realmente, né, o seu cliente-alvo dentro disso? Então, imagina que, cara, dá para esmiuçar muito isso. Então, por exemplo, demográfico, 60% de quem tem seguro de vida no Brasil é homem e são pessoas que têm emprego informal ou autônomo, por exemplo. Então, pô, CLT geralmente ganha o seguro de vida como um benefício da empresa. Então, tem um nicho aí de pessoas que são profissionais informais, autônomos, né, os pejotizados, que precisam desse produto, né? E é muito mais óbvio esse produto para eles do que quem, por exemplo, é CLT e já tem esse benefício. Qual que é a dor que a gente está querendo resolver com esse produto? Putz, um seguro de vida é o medo de faltar dinheiro para minha família e ela ficar endividada se eu falecer, né? Se eu sou provedor da família e eu morro, a minha família pode ter problemas com isso. Mas se a gente começa a esmiuçar dentro disso e faz um corte por renda, por exemplo, quando a pessoa é de baixa renda, a dor é muito mais atrelada a uma coisa muito mais simples, que é pagar o funeral. O funeral custa 5 mil reais, em média, no Brasil. Então, imagina, a pessoa, né, dependendo de quanto ela ganha, é muito dinheiro isso. Então, ela vai ficar endividada para pagar um simples funeral. Enquanto que para a pessoa de alta renda é muito mais atrelado a manter um nível de vida, porque uma vez que a pessoa que é provedora falece, né, o custo de inventário é muito alto e a família fica sem acesso a esse dinheiro até rodar a papelada. Então, olha como muda a ótica da dor, né, de acordo com o corte de renda. Qual que é a necessidade que a pessoa tem desse produto? Putz, tem um lance mais racional, que durante a vida eu quero ter tranquilidade, paz de espírito, para saber que minha família está protegida, caso alguma coisa aconteça, mas no pós-vida, né, emocionalmente, eu sei que, minha família vai estar protegida, então tem esse lance de, na vida, eu tenho paz de espírito, no pós, minha família vai estar protegida, né, então tem um lance emocional e racional. Como que é a jornada? Então, geralmente para seguro, tem um trigger, a maioria das pessoas, elas procuram seguro de vida quando alguém próximo falece, então ela fala, nossa, a vida realmente ela é, né, ela é muito sensível. Então, isso gera ação para contratação. Então, tem um pico de contratação depois de alguma fatalidade próxima de alguém. Olha como é interessante isso, né? Quando você pensa na jornada da pessoa. Quando você pensa em barreiras, por que a pessoa vai procurar sobre esse tema? Né? Morte é um tabu, é muito difícil. O brasileiro não gosta de falar sobre isso na mesa de jantar. A gente não fica falando abertamente sobre morte, né? Não é um assunto comum. As pessoas têm a percepção de que é muito caro, elas têm medo de ser enganadas. E se eu morrer e a minha família não recebeu dinheiro porque eles vão inventar alguma coisa lá na entrelinha que vai falar que não estava coberto? Então, olha que interessante quando a gente começa a esmiuçar também as barreiras. Tô falando tudo isso para falar que, pô, tem muita coisa atitudinal, você percebe? Não é só uma pessoa de 30 anos com renda tal e com um filho. Quando a gente junta esses elementos, às vezes a gente percebe algumas dimensões que são mais evidentes, a gente consegue criar personas. Então, pô, dentro desse trabalho de seguros, por exemplo, a gente tinha lá ou persuasivo, ou consciente, ou que é meio adult child, lá, que é meio adulto, mas é meio ainda crianção. Então, como que esses perfis vão se comportar e como que eu consigo impactar eles de uma forma diferente, com mensagens diferentes, com approaches diferentes, né? Então, isso é muito interessante. Então, o target não é óbvio, tenta sempre pensar quais são as dimensões que você pode explorar, demográfico, atitudinalmente, para entender melhor com quem você está falando. Dando sequência aqui, juro que estamos terminando. Da parte de GTM Overview, que é o Roadmap, e eu vou entrar mais a fundo aqui no 8, que é o plano de comunicação. Então, dentro do plano de GTM, a gente tem aqui um overview mais tático de um roadmap de lançamento de produto, né? Então, aqui é um frame mais assim, vamos fazer um GTM. Como que eu quebro isso em fases, onde eu consigo entender qual que é o meu objetivo em cada uma dessas fases e mensurar elas de forma isolada. Então, não tratar um GTM como uma coisa, né? Uma data. Tipo, são vários acontecimentos que você consegue quebrar e separar entre canais, target, por aí vai. Então, aqui um exemplo, né, nessa fase 1, que é o beta. Então, pô, vamos lançar só para os funcionários da empresa, vamos fazer um treinamento com o time comercial, vamos usar os canais internos e mensurar o quanto que as pessoas entenderam efetivamente sobre esse produto. Enquanto aqui no extremo da direita, né, da fase 3, já vamos rolar o tal produto para toda a base, 100% da nossa base vai ter acesso, vamos fazer uma grande campanha. Aqui, em termos de mensagem, a gente já vai ter um detalhamento maior de como deixar mais marqueteiro esse produto, né? Então, aqui está
do digital ao físico, do físico ao digital você vende mais, no caso dos produtos físicos que eu estava mencionando. Então você consegue deixar muito mais customer facing, né, sua mensagem, trabalhar comunicação direta, mídia, blog, mídia paga, comunicação in-app. E aqui também as métricas de sucesso já estão muito mais atreladas a negócio, né? Então, pô, eu quero ter mais de 500 clientes vendendo produtos físicos pela minha plataforma nos primeiros 30 dias da campanha. Eu quero gerar mais de 1 milhão de venda incremental em receita. E aí de Health Metrics, acompanhamento de taxa de abertura de e-mail, engajamento em redes sociais, PR, né, relações públicas, por aí vai. Então aqui também é mais a ideia de trazer essa noção de roadmap, etapas, e como a gente quebra isso, né, de uma forma que a gente consiga enxergar isoladamente e indo fase a fase. E aqui um exemplo de plano de comunicação, que aí sim, né, o plano de comunicação mais tático, então os canais que eu posso trabalhar, quem que é responsável, o que eu quero com esse canal, quais são as iniciativas que eu vou ter aqui dentro, quando que eu vou executar, e acompanhando isso dentro do meu plano. Então, essa parte, igual eu falei, é muito importante, mas ela não é o GTM, né? Ela é uma parte, um pedaço mais tático do GTM, que é fundamental para que a gente tenha sucesso. Dito isso, dicas finais, né? Então, é muito importante que a gente conheça, né, profundamente o nosso cliente, o nosso público-alvo. Então, no final do dia, é isso. A gente está consumindo produtos para melhorar, de alguma forma, a vida das pessoas e dos nossos clientes. Entenda que existem segmentações, subsegmentações dentro do nosso target. Então, a gente pode quebrar segmentos menores. Então, olhar cohort, olhar corte de tempo, né, que o cliente usa o nosso produto, olhar corte por receita, faturamento, olhar corte por adoção de features similares, né? Então, às vezes, ele, por ter algumas features que são correlatas, esse target, esse segmento tem mais potencial de adoção desse produto. Então, pensa sempre em como quebrar a sua base, não fazer o one fits all, dar tiro de canhão, a mesma mensagem igual para todo mundo. Conheça seu produto em detalhes. Então, a grande diferença de um marketing de produto e um marketing que não é especificamente um PMM, né? É porque o PMM tem a obrigação de entender muito o produto, assim. Então, não tenha vergonha de perguntar para o engenheiro detalhes muito específicos e técnicos, porque se você não saber como traduzir isso para o cliente de uma forma simples, ele não vai entender. Se você não estiver entendendo, você está fingindo que está entendendo e está escrevendo daquela forma genérica, porque vai passar. A comunicação passa, assim, a gente sabe. Tipo, é muito difícil, não é uma exata, não é uma ciência exata. Só que vai dar ruim, assim, poderia ser muito melhor. E você vai saber que poderia ser melhor. E vai ficar te cutucando na sua mente isso, você vai lembrar. Então, assim, entenda o seu produto, saiba como explicar, faça o exercício, quebra a cabeça de como simplificar isso, para que uma criança entenda o que é e como você está gerando valor. Evita essa armadilha do GTM Plan, né? Então, pensa que não é plano de comunicação, não é um checklist de canais, é uma estratégia muito maior do que isso. Evita essa armadilha do KPI. KPI não é uma lista de métricas que você vai acompanhar. Você tem que saber como que você vai mensurar sucesso e aí depois quais são as métricas que você vai acompanhar para guiar e nortear suas decisões, que são coisas diferentes. Simples é melhor, então, planos, né, estratégias curtas, pragmáticas, direto ao ponto, 150 páginas, né, uma página bem escrita, 1000 vezes melhor do que 50 slides. Teste e aprenda de forma intencional, então, quando está na execução do GTM, tenta sempre fazer as coisas pensando o que você quer aprender com aquilo. Então, vou mandar uma comunicação para esse segmento. Putz, será que eu consigo guardar um grupo controle para não receber, separar um teste AB, e metade vai receber um e-mail com um título, outro vai receber outro, e com isso eu já entendo para esse subsegmento o que está gerando mais conversão? É um detalhe, mas que vai fazer toda a diferença, sabe? É óbvio que é muito mais trabalho, mas pensa que sempre a gente tem que estar aprendendo alguma coisa em cima do que a gente está fazendo. Senão é a pastelaria, a execução, tipo a comunicação, e para isso é mais fácil contratar uma agência, mandar um briefing, eles fazerem, do que efetivamente a gente tá atuando dentro do negócio. E, por fim, engaje pessoas na sua estratégia. Acho que isso apareceu lá na nuvem de palavras também, nessa gestão de stakeholders. Um GTM é feito de várias mãos, muita gente envolvida, e não é só você delegar, você passar para as pessoas o que elas têm que fazer. Se você conseguir envolver o time, as pessoas, desde o início, e garantir que elas sintam que estão fazendo parte do negócio, né, que elas estão efetivamente próximas da sua estratégia e que elas fazem parte fundamental disso, o resultado com certeza vai ser muito melhor. E, por fim, garanta que você está conectando as peças do Lego de uma forma que forme um bonequinho e não um Frankenstein. Então, um GTM bem feito, ele envolve escolhas,
não é one fits all, não é chipar uma coisa para todo mundo, não é coisa genérica, é segmentar, é fazer decisões intencionais e coerência do início ao fim. Então, um grande erro, igual eu falei, assim, esse é o nosso contexto, esse é a nossa concorrência, esse é o nosso target, aí vai vendo a execução, não está usando nada disso, assim, tá de volta a ser genérico. Então, se a gente está montando Lego, tem que ser coerente, sabe? A gente tem que fazer um plano que seja coisa do início ao fim. Bom, pessoal, eu espero que essas reflexões tenham ajudado vocês de alguma forma e tenham contribuído para que vocês tenham GTMs mais efetivos. Igual eu falei, é um tema que dá para ir para 500 lados. Essa foi a que a gente escolheu, né? A gente teve uma escolha de focar nesses pontos aqui, mas para gerar as provocações e, enfim, insights para vocês. Esse material a gente vai disponibilizar, então espero que seja útil. E agora eu vou passar a palavra para o Du Trevisan, que ele vai trazer para vocês uma perspectiva um pouco diferente de GTM, né, mais complementar sobre esse tema, com a ótica de GTM mais como um escopo, como um time. Tá bom? Obrigado aí pelo tempo de todo mundo. E Du, com você. Valeu, Ti. Pô, gente, eu queria só avisar aqui também, a pedido da Gabi, de que a gente deve passar um pouquinho das 8, não muito, vou tentar ser breve aqui, mas também, só para avisar vocês que a gente deve passar um pouquinho das 8, quem puder ficar, seria muito legal que ficasse mais uns minutinhos para a gente poder encerrar juntos. Bom, eu trouxe aqui um tópico para falar que, na verdade, eu sou apenas uma das pessoas capacitadas para falar desse tópico aqui, que é esse case da Pipefy, como o go-to-market era na Pipefy, porque tanto a Laura Gersi quanto a Rafa Vigo trabalharam na Pipefy comigo durante esse tempo, então as duas também estão mais que habilitadas para falar a respeito e também abrir o microfone, gente, a hora que vocês quiserem, para me desmentir, para me humilhar publicamente, do jeito que vocês preferirem, né? Mas acho que para mim o grande ponto de conexão entre aqui, né, o que eu queria falar de como que a cadeira de go-to-market era vista dentro da Pipefy versus o que o Ti estava falou até agora, quando ele estava contando ali um pouco da parte do que é uma estratégia de go-to-market versus o que é um plano de go-to-market, quando você vai montar o plano do go-to-market, tem várias perguntas ali para você responder, né? Coisas que você precisa saber. Quem é o seu público, qual que é o seu mercado, quem que são seus concorrentes, como que esse mercado funciona, como que é o seu produto. Essas são coisas que você não pode pensar em responder só na hora que você tiver com o briefing do GTM ali na mão, né? Só na hora que você receber um contato de alguém e falar, ou aquela pessoa aparecer de produto e falar, tem como você lançar isso amanhã? Inclusive, por isso que nós, PMMs, sofremos com essa coisa do tipo, tem uma feature aqui que eu estava planejando há tantos meses, então agora vamos lançá-la. Então, vou falar um pouco de como que a gente via a parte de GTM dentro da Pipefy, mas antes disso, eu já estava pulando a minha apresentação, né, contar quem eu sou. Meu nome é Du Trevisan, eu trabalho hoje em dia como gerente de Product Marketing dentro do time de Product Marketing da Hotmart, mas antes de trabalhar na Hotmart, trabalhei na Pipefy, junto com a Laura, com a Rafa, que estão aqui no call. Antes da Pipefy, também trabalhei na Intuit, que é uma empresa americana de software, então eu fiquei um tempo aí nesse mundo de SaaS. Antes disso, trabalhei no Nubank. E aí, antes disso, vidas passadas, eu trabalhava com pesquisa, era um outro Eduardo ali, é o mesmo Eduardo, mas outras vidas tem mais uma parte ali do currículo para passar, mas acho que aqui é as mais relevantes. Também me formei na SPM, por coincidência, eu e o Ti, a gente nunca se encontrou na faculdade, mas a gente aparentemente estudou na mesma faculdade praticamente na mesma época. E pessoal aqui, gosto de falar que, tanto pessoal quando fala comigo sobre, né, eu adoro cozinhar, especialmente fazer pães, então todo mundo que quiser falar comigo a respeito de pães, fica à vontade. Tem uma coisa que eu tenho muito, muito interesse e que eu gosto muito é aprender idiomas e falar línguas. Então, quem trabalha comigo sabe que eu finjo falar diversas línguas. Tipo, essa semana eu fingi que eu falava francês para a Gabi só porque ela fala francês, mas eu realmente não falo uma palavra de francês. Mas eu gosto muito de discutir. E, pessoal, também que eu tenho 2 cachorros, 2 vira-latas pretinhos endemoniados. Por incrível que pareça, estão dormindo. Cansaram por hoje. Mas isso é um breve resumo sobre mim. E aí, para trazer um pouco desse contexto de Pipefy, de como que GTM era visto dentro de Pipefy.
Para quem não sabe o que Pipefy é, o Pipefy é um software de automação de processos de negócios que tem foco hoje em dia em médias e grandes empresas. Então, é um software dentro desse mundo de SaaS, que as pessoas têm que pagar mensalidades por esse software. E por causa dessa formatação e também historicamente de como essa empresa era, é uma empresa que tem vendas com um papel estratégico muito forte dentro da estrutura. Quando a gente olha para diferentes estruturas de empresas, independente da forma como elas estão organizadas, tem uma veia cultural que a gente consegue enxergar dentro de uma empresa. Tem empresas que você vê que vendas têm um papel estratégico muito importante, como era o exemplo da Pipefy. Tem empresas em que produto tem um papel estratégico muito importante, que produto fala por último dentro de uma discussão. Por exemplo, o Nubank é um desses tipos de empresa. Então, eu acho que isso também é uma variável importante e interessante da gente ter de olho quando a gente está dentro das nossas empresas, entendendo os nossos stakeholders, que é conseguir olhar e ver quem parece ter a palavra final quando a gente está entrando em alguma discussão. Porque quem tem a palavra final dentro dessas discussões, no âmbito mais macro, geralmente isso leva a gente a entender qual que é a veia daquela empresa. Pipefy, nesse caso, era uma empresa onde vendas tinha um papel estratégico muito forte. E aí, passando para o próximo slide. Como que a gente via o papel de GTM na Pipefy, né? Acho que, reiterando e ressoando aqui o que o Ti falou, go-to-market, a estratégia de go-to-market é esse plano de negócios, né? De como que a gente leva um produto para o mercado. E para ter esse plano de negócios, a gente tem que responder todas essas perguntas. Então, quem é o nosso cliente, quem é o nosso público-alvo, por que eles devem escolher a gente no meio dos concorrentes que a gente tem dentro daquele mercado, quais são essas narrativas e essas mensagens que a gente pode usar para conectar com essas pessoas, como que a gente vai impactar. Basicamente como que a gente faz para oferecer valor, vender valor e capturar valor dentro de um mercado específico. E para isso a gente tem que responder essa série de perguntas. Diferente do que a gente geralmente, em alguns lugares a gente chama de go-to-market, né, que essa parte compreende mais essa parte da campanha, lá dentro da Pipefy a gente chamava go-to-market uma equipe que olhava para todas as etapas desse processo e discutia as etapas desse processo com o objetivo de conseguir vender mais e vender melhor dentro de um determinado mercado. Então, ele englobava esses 4 grandes grupos aí. Aí no próximo slide, please. Então, como que a gente fazia isso? Pode passar, porque acho que ficou falhada aqui a minha transição. Pode clicar mais um. Então, basicamente, como que esse time de go-to-market ele se estruturava e como que ele trabalhava? Ele trabalhava para conseguir entender o mercado e os usuários e garantir maior sucesso comercial dentro da empresa. Então, esse time era um time multifuncional que passava os dias estudando o cenário competitivo, tendo entendimento do cliente, seja com entrevistas, né, que o próprio time conduzia, seja com o feedback loop muito próximo, junto com os times de CS, de vendas que estão no dia a dia com os clientes, fazendo um trabalho próximo com as empresas de analistas de software, né, empresas grandes como tipo a Gartner ou a Forrester, que são empresas que são muito influentes dentro dos mercados de software e que acabam publicando pontos de vista a respeito de produtos de SaaS, e também se aprofundando muito no produto da Pipefy. Esse era o feijão com arroz de quem trabalhava em GTM, ficar olhando para essas perguntas aqui. E aí, a partir do olhar para essas perguntas, esse time também desenvolvia estratégias para fomentar outros times. Então, desenvolvia, né, no papel de PMM, principalmente, desenvolvia o velho próprio posicionamento, fazia discussões de precificação junto com o FP&A, criava campanhas de growth e de comunicação junto com o time de marketing, fazia estratégia de vendas junto com os times de vendas, e em algum momento, depois de muito tempo rodando essa experiência, a gente chegou num ponto de conseguir influenciar produto. A gente estava no momento em que a gente entendia tanto do mercado, entendia tanto do cliente e tanto daquilo que faria a gente vender mais, que a gente estava conseguindo discutir com o produto qual que era a lógica de priorização que eles usavam para decidir se uma coisa ia ser desenvolvida antes da outra. Mas, claro, isso só era possível também porque a gente trabalhava numa empresa onde vendas tinham um papel central. E a gente, como um aparato ali que estava junto com o time de vendas, junto com o time de marketing, a gente tinha mais facilidade de negociação junto com a liderança mais sênior para conseguir impor o nosso ponto de vista. Então, passando mais um slidezinho, a gente vai clicando aí.
Então, quando a gente falava de Product Marketing, né, da cadeira de PMM, a cadeira de PMM dentro do squad, que era o papel que a Rafa fazia, que era o papel que a Laura fazia, era a cadeira que pegava esses aprendizados, mastigava esses aprendizados, para que a gente pudesse criar essas propostas de valor e de posicionamento que fizessem mais sentido para a gente comunicar o produto que a gente estava vendendo de uma forma mais macro, e também juntava com o marketing para desenvolver as campanhas de growth, de comunicação que marketing estava sempre chipando, e usando o marketing também como um canal de teste. Né? Então, muitas vezes a gente tinha mensagens ou ideias que a gente queria testar e que daí a gente levava para um teste AB dentro de uma plataforma de anúncios digitais para a gente testar e ver o que estava performando melhor e isso ajudar no nosso aprendizado. Mas o trabalho de GTM não se encerrava nesse escopo de Product Marketing. Né? GTM também tinha contato frequente com o time comercial, tanto para fazer enablement das coisas que a gente desenvolvia, dos aprendizados que a gente tinha, das narrativas de negócio, posicionamento, materiais de suporte que a gente desenvolvia, quanto também para ficar ouvindo de vendas o que está acontecendo, como que aquilo que a gente está fazendo performou, né? Então, por muitas vezes eu estava trabalhando com a Laura, por exemplo, dentro de testes que a gente estava fazendo do uso do produto para uma finalidade específica, e a gente ia lá conversar com os agentes de vendas, entrava em reuniões junto com o time de vendas, participava, via as transcrições, para conseguir aprender também, trazer isso para dentro de casa. Trabalho com produto, eu acho que sempre foi o trabalho mais desafiador, né? Numa empresa que ainda tinha uma separação muito grande entre produto e a parte comercial, trabalhar com produto era a parte que era mais difícil. E que hoje em dia, se eu tivesse que te dizer, a principal relação que você tem que fortalecer é a relação com o time de produto. Né? Eu acho que pode ser óbvio, mas muitas vezes, e dependendo também da estrutura, algumas estruturas colocam Product Marketing dentro da área de marketing. E quando a gente está com Product Marketing dentro da área de marketing, a gente tem menos vínculo com o nosso principal stakeholder, que é o time de produto. Né, que é conseguir entender bem o produto, conseguir entender bem o roadmap de produto, conseguir entrar nas discussões de decisão do que vai ser desenvolvido, quando vai ser desenvolvido, porque tudo que está acontecendo ali em produto é o que vai se tornar a matéria-prima do que a gente tem que comunicar, que nem eu te disse lá no começo. Né, não existe campanha boa para produto ruim. E se a gente não consegue participar desse processo de incepção e desenvolvimento do produto, ainda que seja como observador em muitas das etapas, a gente fica muito distante daquilo que a gente tem para vender. Então, quando o Product Marketing fica ali para dentro, junto do marketing, quanto mais perto do marketing, mais distância a gente fica ali do time de produto, e às vezes isso dificulta muito o nosso papel estratégico. Então, eu diria que de todas esses relacionamentos que a gente tinha lá na Pipefy, o de produto era o mais difícil que a gente tinha. Mas acho que isso foi só um overview muito pequeno, ressoando aí o que o Ti disse com essa grande aspas de mim mesmo que eu escrevi nesse último slide. É isso, né? Um plano de GTM, ele tem uma ótima campanha, mas a campanha ela é a última parte de um plano de GTM. Né? Tipo, tem todas aquelas perguntas que a gente tem que responder no decorrer do nosso planejamento, que elas precisam ser respondidas no dia a dia. E aí, de repente, elas viram insumo para um plano. Mas elas não podem ser endereçadas só no momento em que a gente está pronto para criar esse plano de GTM, está pronto para lançar o produto. Elas têm que ser respondidas todos os dias, porque daí depois fazer a campanha vira só um checkmark ali dentro das coisas que a gente está fazendo. Boa. Muito obrigada, Du. Muito obrigada, Ti. Aqui, acho que foi super legal o conteúdo, aprendi demais. E é muito legal e muito difícil também a gente ter conteúdo tão qualificado e tão aplicável no dia a dia, como vocês trouxeram. Então, muito obrigada. A gente separou aqui 3 perguntinhas, então quem puder, a gente vai priorizar aqui 3 e depois a gente também endereça todas. A primeira delas é: como diferenciar plano de go-to-market das comunicações pontuais sobre o produto? Eu vou responder da forma que eu entendi, tá? Eu acho que aqui na ótica de GTM, como uma parte da etapa de desenvolvimento do produto, a gente sempre vai tratar aqui o GTM como um momento de colocar o seu produto novo na prateleira para o mercado, então apresentar ele para fora.
Enquanto comunicações pontuais sobre o produto, eu entendo que é uma vez que ele está lançado, que o produto existe, e a gente está fazendo campanhas de adoção ou campanhas de engajamento para esse produto, que já entra lá na etapa de life cycle. Então, não sei se é essa ótica, mas eu entendo que uma etapa é o lançamento em si, e depois, quando ele entra dentro do life cycle, a gente continua comunicando e fazendo ativação desse produto para aumentar a adoção. Mas já passou esse momento do lançamento em si. É isso? Não sei Du, se você teve outra percepção. Eu acho que eu tive entendimento. Talvez eu esteja entendendo exatamente da onde veio a pergunta. Como que a gente diferencia uma comunicação pontual sobre o produto versus um plano inteiro de go-to-market? Daí eu vou responder isso da minha ótica, até do que eu trouxe ali, que acho que conversa muito com o Ti. Falar em go-to-market é toda a estratégia de como a gente vai levar aquele produto para o mercado. Dado isso, a gente deveria ter um racional muito bom de o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo, enquanto a gente desenvolve. Se a gente conseguisse ter isso num sonho, né, sempre muito redondo, cara, uma comunicação pontual beberia dessa estratégia e viraria apenas um disparo de e-mail, que bebe do mesmo posicionamento, que bebe da mesma messaging, da mesma value prop, e que está ali colaborando para uma comunicação maior. Mas a gente sabe que isso não é sempre assim, né? Então, eu acho que a diferença é, quando a gente está falando de uma comunicação pontual, quando a gente recebe aquele briefing que é bem específico, de uma necessidade bem específica, de um contexto maior que a gente não sabia, provavelmente é porque a gente ainda não tem um value prop desse produto, a gente não tem clareza de qual que é o valor que ele entrega, e a gente vai ter que ir atrás de descobrir todas essas coisas enquanto a gente planeja aquela comunicação. Já uma campanha de go-to-market, quando a gente fala, né, como campanha, a gente pode estar falando, se a gente está falando como sinônimo de lançamento, é aquele momento em que, de fato, você tem certeza de que tudo está bem redondo para você fazer um investimento maior em mídia, seja no canal que você vai usar, para, de fato, comunicar tudo aquilo. Então, eu acho que a diferença é qual que é o estágio que você está, né? Porque uma comunicação muito pontual, ela pode ser uma comunicação de teste, por exemplo. Para quem trabalha em tecnologia, a gente sabe que o tempo todo estamos rodando 1 trilhão de testes, e isso não quer dizer que a gente esteja com um posicionamento claro e definido ainda, porque a gente ainda não tem certeza de qual que é o caminho que o produto vai levar. Então, eu acho que a gente tem que entender só o sonho de princesa seria a gente conseguir construir junto com o produto essa visão de onde a gente quer chegar e o que a gente vai entregar. E aí, com essa visão de onde a gente vai chegar e o que a gente quer entregar, a gente consegue construir posicionamento, a gente consegue construir a proposta de valor. E aí, essas comunicações que vêm mais pontuais no meio do caminho, elas acabam sendo coisas muito pequenas, que vão beber de uma fonte grande de conhecimento e que só vão ter aquele objetivo específico ali. Perfeito, obrigada, gente. A segunda aqui é do Marco, e é a seguinte: em qual etapa do desenvolvimento do produto devemos iniciar a definição da estratégia de GTM? Eu acredito também nessa ótica que o Du estava trazendo de sonho de princesa, né? O ideal é que a gente tenha a proposta de valor feita, né, definido, posicionamento, para ir falar de GTM. Então, uma vez que você tem a clareza do qual a proposta de valor do seu produto, como você vai posicionar ele, e você ter o tempo suficiente para estruturar um plano de go-to-market que faça sentido. Até para envolver os parceiros necessários para fazer um GTM, que geralmente envolve time de marketing, comunicação, criativo, PR. Se você não ter uma value prop clara, ficam informações picadas, né? E aí, às vezes, a informação, às vezes, vamos supor que são times que trabalham de forma independente, então, às vezes, PR vai fazer um release que vai levar mais para um lado, enquanto o time criativo está criando uma campanha que está focando em outro atributo, se você não tiver essa clareza, né? Por que seu produto ele é diferente, ele é melhor que a concorrência. Então, o tempo ideal é esse: value prop, posicionamento, GTM. Boa. Seja palminhas. Acredito que respondeu, né, Marco? E aí vamos para a terceira, que é: como definir o tamanho ideal de GTM? Se o plano deve ser P, M, G ou GG? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que depende muito, assim, primeiro, nem todo produto, acho que depende muito de como a empresa considera produto e feature também, porque também a gente não adianta pensar em fazer uma super campanha para uma feature que, pra gente, às vezes, para o time de produto,
ou até para a gente mesmo, é uma super conquista, porque é um negócio que, nossa, a gente trabalhou muito tempo para isso, e às vezes para o cliente é um botão a mais que a gente adiciona na tela. Então, acho que a gente tem que se desprender um pouco dessa paixão do que é o nosso produto, por a gente estar no time, estar construindo juntos e tudo mais, versus, cara, é uma feature, sabe, um e-mail, é isso, ou nem e-mail precisa, porque é uma feature. Então, vale mais você esperar juntar com outras coisas dentro dessa mesma dor que a gente está resolvendo e comunicar numa campanha como, nossa, olha todas as novidades que a Hotmart ou que a sua empresa está fazendo para resolver esse problema. E aí a sua feature vai ser uma linhazinha lá dentro do todo, e tá tudo bem. Então, com o olhar do cliente e de como você está gerando valor, do quanto eles estão esperando por aquilo, versus o que e também somando com o que é prioridade para a empresa, de negócio, de resultado, eu acho que tem que ter essa equação, business e cliente, para definir qual que é o peso que você vai dar pro plano. Acho que tem uma verdade que vai ser universal, e daí não é um ataque aos PMs que podem estar na plateia, mas é que, assim, ninguém acha que o seu filho não é o mais especial da escola, né? Então, tipo assim, todo PM sempre vai achar que a sua feature é aquela que realmente precisa de um plano mais robusto, que precisa de mais gente, que precisa de mais dinheiro. Porque, cara, é natural, né? Porque você está olhando para aquilo todo dia, seu filho, e você acha que ele é super importante, e aí, às vezes, fica muito na nossa responsabilidade de mencionar qual que é a importância disso e tentar argumentar junto com o PM por que aquela parte específica daquilo que a gente está olhando ali, ela é importante, mas ela não vai, sei lá, para a home do site. Ela não vai, né, ter um... Meu Deus. Ela não vai ter um investimento massivo. E aí eu acho que tem alguns critérios que é mais para provocar, assim, a cabeça de todo mundo. Não acho que é, de novo, né, tá tudo sendo construído, mas o que eu acho que é importante olhar quando a gente está pensando nessas coisas? Quando a gente tem um bom olhar de cliente e de concorrência, a gente deve conseguir ler, principalmente, e acho que a gente fez esse trabalho junto algumas vezes no passado, qual que é o papel de cada oferta dentro do produto, na experiência do produto. Existem coisas que são coisas que colocam você num patamar mínimo para jogar dentro de um cenário. Existem coisas que vão te diferenciar muito dentro daquele cenário. Existem coisas que vão fazer com que seu cliente fique muito contente ou muito satisfeito, apesar de não ser uma coisa que ele já esperava ter. Então, existem vários critérios, e daí quem quiser pesquisar mais a respeito, existe um modelo que chama Kennel Model, que é um modelo muito legal para pensar esse tipo de diferenciação. E tem o seu olhar estratégico de como que você está performando dentro desse cenário, né, dentro do que os clientes querem. Então, você também tem que dimensionar de acordo com aquele contexto, né? Por isso que nunca vai ter uma receita única. Mas, digamos que você tem uma oportunidade muito grande de ser pioneiro dentro de uma coisa dentro da sua categoria, e que isso pode mudar a sua percepção de imagem de marca como um todo. Às vezes, você vai ter que fazer um go-to-market muito grande de uma coisa que não necessariamente é algo que o cliente está super procurando e tal, mas quando você sentar lá com o time de marketing, vai ajudar a mexer no atributo de inovação que tem ali dentro do Brand Tracker e vai ajudar vocês numa reputação de marca. Ou então, às vezes, o time trabalhou numa coisa fantástica, que é muito importante para o cliente e que todos os clientes estavam pedindo já há 3 anos, quem não contratava já achava que você oferecia, e é melhor você não fazer um alvoroço em cima de que, tipo, sei lá, né, um banco falando, eu faço transferências bancárias. Tipo, ninguém vai fazer se você não fazia e você fala agora que você fazia, as pessoas falam, nossa, eu só vou fazer agora. Então tem que ter muito essa visão sistêmica do mercado e do cliente para conseguir dizer qual que vai ser esse peso. Mas acho que o que nunca vai deixar de existir é essa negociação. A única vez que você não vai ter que negociar é quando você tiver a opinião de que vai ser um lançamento grande, e daí o seu PM também vai ficar feliz porque ele vai concordar com você. De resto, acho que vai ter que entrar uma negociação aí. Massa. Muito obrigada, gente. As perguntas, as outras aqui, a gente pode mandar por e-mail depois, a gente pode responder e mandar ali todos os conteúdos. A gente está colocando aqui no nosso chat um link de feedback. Então, mandem para a gente suas sugestões, se vocês gostaram, mesmo críticas, estamos aqui para receber de braços abertos. Esperamos bastante que vocês tenham gostado, assim como a gente curtiu de criar esse evento para vocês e também conversar com vocês, como disse o Ti, nessa noite de terça-feira, às 8h10
16 da noite, mas acredito que valeu super a pena. E também para trazer para vocês aqui rapidamente, então, fizemos aqui o nosso episódio 1, e aí o nosso episódio 2, a gente já quer trazer um spoiler para todos vocês, ou porque não está na minha, agora está na certa. A gente traz um spoiler aqui do episódio 2, que vai ser posicionamento e mensagem. Então, fiquem ligados, aí a gente vai colocar no LinkedIn logo o formulário para inscrição, e vai ser com a Paula Lopes, que é Head de Marketing de Produto da Único. Então, vai ser bem legal. Esperamos que vocês também estejam aqui com a gente, e esperamos, acima de tudo, que vocês tenham gostado. Foi incrível, agradeço demais. E antes da gente ir embora, vou pedir um favorzinho aí para todo mundo ligar a câmera e a gente tirar aquela foto bem linda que vai para o LinkedIn de todo mundo, falando que estivemos aqui e para a gente curtir esse momento. Pode ser? Deixa eu ver aqui que eu ainda não estou vendo todo mundo. Meninas, aí, ó. Agora estamos todos. Vamos lá, gente. Tirar aquela foto bem linda. PMM! Eu fui fazer os dedinhos millennials aqui, daí subiu uns balão, gente. Desculpa. Pode ir de novo. É isso, o Google sempre ajudando a gente nos melhores momentos ou naquelas reuniões mais tensas. É sempre assim. Mas querem ir de novo, qualquer coisa, sendo millennial ou não. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Boa. Gente, obrigada para todo mundo que ficou aí. E logo a gente manda também o frame por e-mail, a gente manda para todo mundo e respondam o Forms, tá bom? Pra gente saber como é que foi o evento. Muito obrigada, tenha uma boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.